E se eu te dissesse que o narcisista que hoje domina sua vida, com palavras doces, olhares calculados e manipulações silenciosas, já está preso numa armadilha invisível? E se te revelassem que, por trás da máscara de controle e superioridade, existe um medo ancestral que ele esconde até de si mesmo? Carl Jung acreditava que tudo aquilo que reprimimos nos transforma em servos do próprio inconsciente. E é justamente aí que o jogo vira. Porque o que parece poder é só defesa. O que parece controle é desespero, mas quase ninguém vê. Você vê? Quantas vezes você tentou confrontar, dialogar ou simplesmente ser vista e a resposta foi o silêncio, o desprezo ou a distorção dos fatos? E se eu dissesse que o narcisista não quer que você entenda o que está prestes a ouvir, porque a compreensão é a chave que o desarma? O que você verá a seguir não são truques, nem vingança. São armas psíquicas enterradas nas camadas mais profundas do inconsciente coletivo. Jung já havia nos alertado. Quando você traz à luz aquilo que é sombrio, o outro perde o poder de te manter nas sombras. Você já sentiu que há algo errado, mas não consegue nomear? Como se estivesse vivendo dentro de um teatro onde o roteiro nunca é seu. E se a verdade for ainda mais sombria, você não está sendo manipulada por uma pessoa, mas por uma estrutura arquetípica, uma força inconsciente que se alimenta da sua culpa, da sua dúvida e do seu silêncio. É por isso que as palavras comuns não funcionam, os conselhos falham e o tempo só aprofunda a dor. Porque o que está em jogo aqui não é só a sua liberdade, é a sua alma sendo empurrada para o abismo da autonegação. Mas há um detalhe que o narcisista nunca previu: o despertar. E quando isso começa, nem ele, com todos os seus disfarces, consegue parar o processo. Jung chamava isso de confronto com a sombra, o momento em que a vítima se transforma em algo que o predador mais teme, alguém que se conhece. E o que vem agora, você nunca ouviu em voz alta. Porque esses golpes foram mantidos em silêncio por um motivo muito simples. Eles funcionam, e quem os conhece não entrega fácil. Mas hoje você chegou ao limiar do não retorno. Prepare-se. Cada frase a seguir foi construída para desprogramar os comandos mentais que o narcisista instalou em você sem que percebesse. Não estamos falando de autoajuda, mas de guerra simbólica, de psicodinâmica pura. Se você continuar, vai começar a ver o mundo com outros olhos. Mas atenção, isso pode mudar tudo, inclusive você. E a pergunta que resta é: até onde você está disposta a ir por sua liberdade? Porque depois de ouvir o que vem a seguir, não haverá mais volta. Há uma dor que não grita. Ela se esconde entre palavras aparentemente inofensivas, gestos corriqueiros, silêncios que ninguém escuta, mas que você sente como se cortassem por dentro. Essa dor não nasce do que é feito abertamente, mas do que é retirado de você sem aviso. Sua autonomia, sua clareza, sua própria noção de realidade. Quando Jung escreveu sobre a sombra, ele não falava apenas de monstros internos. Ele falava dos rostos que convivem conosco todos os dias, sorrindo enquanto nos arrancam pouco a pouco da própria essência. E se o narcisista não for só uma pessoa, mas a personificação viva de tudo aquilo que você temia olhar em si mesma, ele não entra com gritos, mas com promessas. Não invade, seduz. E quando você se dá conta, já está vivendo dentro da mente dele, tentando decifrar o que fez de errado, como se o erro fosse seu desde o início. Mas não é, nunca foi. A mente do narcisista é um labirinto onde só existe uma saída: a destruição de quem tenta compreendê-lo. Ele não quer ser entendido, ele quer ser temido, obedecido, admirado, e o preço é sempre sua paz. Quantas vezes você sentiu que estava enlouquecendo, mas ninguém te levou a sério? Que suas lágrimas pareciam exageradas, suas reações desproporcionais? Isso não é acaso, é design. Um narcisista experiente distorce não apenas a realidade à sua volta, ele distorce você. Carl Jung alertava: aquilo que não é trazido à consciência retorna como destino. E enquanto você não enxergar o que está sendo manipulado por trás da cortina, viverá a mesma história com rostos diferentes. O mesmo vazio,
o mesmo desamparo, o mesmo fim. Mas, e se houver um código oculto por trás desse ciclo? E se existirem gatilhos invisíveis que você pode desativar, não para destruí-lo, mas para libertar a si mesma? Os golpes que você está prestes a descobrir não são armas físicas nem palavras mágicas. São ações que desmontam a arquitetura do ego narcisista. Porque o que o alimenta não é sua força, é o seu medo. Ele não resiste à luz da lucidez. Ele morre um pouco cada vez que você diz não com presença. Cada vez que você desaparece sem dar explicações. Cada vez que você escolhe a sua sanidade ao invés da aprovação dele. É nesse ponto que tudo começa a ruir. Mas também é onde você começa a se reconstruir. Você vai sentir raiva, vai duvidar, vai ter vontade de voltar atrás, porque esse processo de sair da órbita de um narcisista é como deixar uma religião. A culpa vem, o vazio também. Mas o que Jung nos ensinou é que é nesse vazio que mora a verdadeira criação de si. O antigo eu precisa morrer para que o novo nasça. Não como reação ao outro, mas como um reencontro com quem você sempre foi, antes da manipulação, antes da chantagem emocional, antes da desconexão. E talvez agora você esteja sentindo isso no peito, como se algo estivesse quebrando por dentro, mas não quebrando para destruir, e sim para libertar. Como se suas memórias começassem a se reorganizar por um novo prisma, como se aquilo que antes parecia amor, agora se revelasse como controle, como se pela primeira vez você tivesse autorização para duvidar do que te ensinaram a aceitar. Não é leve, não é rápido, mas é real. E essa realidade assusta, porque é mais fácil viver uma mentira familiar do que encarar uma verdade desconhecida. Você começa a perceber que ele nunca te viu como um ser humano inteiro. Sempre foi sobre reflexo, sobre como você o fazia se sentir. O narcisista não ama, ele se alimenta, e o que ele mais teme é ser deixado sem alimento. Por isso, quando você some, ele colapsa. Quando você se impõe, ele implode, mas ele não demonstra, porque no fundo, sua força está nos jogos, nos loops, nas dúvidas. É uma criança ferida que aprendeu a controlar para não ser abandonada. E você? Você virou espelho, mas pode parar de refletir agora. O primeiro golpe que derruba o narcisista não é grito, não é escândalo, é silêncio com consciência. É presença que não se explica, é ausência que não implora. Quando você para de tentar provar seu valor, o castelo dele começa a desmoronar, porque era sustentado pela sua necessidade de ser aceita. Jung diria que a verdadeira libertação acontece quando deixamos de querer ser bons na história do outro e começamos a escrever a nossa. E isso exige coragem, mas exige, principalmente, que você se lembre de quem você é quando ninguém está tentando te manipular. Respira fundo. Você chegou até aqui por um motivo. Não é acaso, não é vídeo aleatório. É seu inconsciente te chamando de volta. E talvez tudo o que você tenha vivido até agora tenha sido apenas o prólogo. Porque o que está prestes a acontecer pode transformar não apenas a forma como você vê o narcisista, mas a forma como você vê a si mesma. E essa é a verdadeira revolução. Você já percebeu o pânico silencioso nos olhos de alguém que perdeu o controle que achava ter sobre você? Não é algo que se veja facilmente, é sutil, quase imperceptível. Mas quando você se recusa a reagir, quando não responde ao jogo, quando não se justifica, algo dentro do narcisista estilhaça. E é nesse estilhaço que o segundo golpe encontra sua força. Carl Jung chamaria isso de um colapso do ego inflado, um confronto entre a máscara que se construiu para o mundo e a alma deformada que se esconde por trás dela. O segundo golpe não grita, não acusa, não se vinga, ele apenas existe. E essa existência, lúcida e firme, é insuportável para quem vive de manipular. O narcisista depende do caos emocional que ele mesmo cria. Ele provoca, nega, inverte e depois observa, como um Deus menor, as reações que brotam da sua confusão. Ele alimenta-se da sua raiva, da sua culpa, da sua esperança em reconciliação. Mas quando você deixa de reagir, quando não entra mais no ciclo, ele se vê diante de um abismo, porque sem plateia, o espetáculo dele se torna ridículo. O segundo golpe é a presença
presença que não reage, mas também não se ausenta. É o eu vejo você que não precisa ser dito. É olhar o predador nos olhos sem medo, e não como desafio, mas como quem já não tem mais nada a perder. Esse golpe exige mais coragem do que qualquer confronto direto, porque ele obriga você a sustentar sua verdade sem que o outro a reconheça. E isso dói, porque você quer ser compreendida, quer que ele perceba o quanto te feriu. Mas o narcisista nunca vai te validar. Ele não tem estrutura emocional para isso. E quanto mais você espera, mais ele te enfraquece. Por isso, o segundo golpe é um corte interno. Você decide parar de esperar, parar de implorar por empatia, parar de buscar justiça onde só há vaidade. É um rompimento invisível, mas devastador. Jung dizia que toda transformação real exige atravessar o deserto. E aqui, o deserto é emocional. É o silêncio que vem depois da ausência do jogo. É o vazio que você sente quando não há mais manipulação. E, ao mesmo tempo, ainda não há paz. É ali que mora o perigo, porque é ali que muitas vítimas voltam. Sentem falta da dor porque não sabem mais viver sem ela. O sofrimento se torna familiar. Mas o segundo golpe só funciona se você suportar esse deserto até o fim, porque do outro lado dele existe algo que o narcisista nunca te deu. Você inteira. E quando você se reconecta com essa inteireza, algo muda na sua linguagem. Você para de se explicar. Suas palavras se tornam limpas, diretas, sem esforço. Sua energia muda, e o narcisista sente isso antes mesmo de entender. Ele se incomoda com sua leveza, com sua ausência de culpa, com o fato de que você não tenta mais provar nada. Esse é o golpe. Ele não vem para destruir o outro, vem para desconstruir você mesma, daquilo que nunca foi seu. E quando isso acontece, o narcisista percebe que perdeu, mesmo que não diga, mesmo que sorria. Ele sabe, mas ele vai tentar voltar. Sempre tenta, com promessas, com lembranças, com crises. Vai tentar virar vítima, vai tentar despertar sua compaixão, porque ele precisa que você volte ao papel antigo, precisa do seu medo, da sua dúvida, da sua dependência emocional. É assim que ele se sente forte. Mas agora algo em você mudou, e não é porque você aprendeu a ser fria, é porque você aprendeu a se ver, a se escutar, a se bastar. E isso ele não pode controlar, porque a mulher que se vê não se entrega mais ao invisível. O segundo golpe é a semente do fim. Não o fim do narcisista, mas o fim do laço que te prendia a ele. E essa libertação é silenciosa, não exige anúncio, não exige palco. Ela acontece no escuro, no íntimo, como um sussurro que diz chega. E quando você diz chega, não com raiva, mas com clareza, ele sente, mesmo sem palavras, mesmo de longe, porque o vínculo energético se rompe. O fio que te puxava de volta desaparece. E você, pela primeira vez, pode andar sem olhar para trás. Jung chamava isso de individuação, o processo de tornar-se quem você é, separado das expectativas alheias, dos traumas herdados, das projeções tóxicas. E esse processo não tem atalho. Exige enfrentamento, exige dor, exige coragem. Mas o que você ganha é imensurável, porque ao quebrar o ciclo, você também quebra o espelho onde o narcisista se via através de você. E quando ele não se reconhece mais, ele entra em colapso. Não porque você o atacou, mas porque você se retirou. E a ausência de quem desperta tem o poder de desmontar quem vive de controle. E talvez agora, nesse instante, você esteja sentindo isso no corpo. Uma leveza estranha, uma tristeza suave, como se estivesse de luto por algo que nunca foi real, mas que ocupava tanto espaço dentro de você. Deixe essa sensação vir, sinta, não fuja, porque é nesse luto que nasce a sua nova identidade. A mulher que vê, que sente, que escolhe, a mulher que não precisa mais gritar para ser ouvida, porque sua presença já basta. Esse é o segundo golpe, e ele não precisa de mais nada além da sua consciência. O narcisista esperava sua raiva, esperava seu drama, esperava sua tentativa de convencer, mas ele nunca esperou sua indiferença, nunca esperou o seu silêncio com amor próprio. E é por isso que ele teme, porque o que te faz livre é aquilo que ele não pode alcançar.
O terceiro golpe não acontece de fora para dentro. Ele começa como uma dúvida silenciosa, que cresce como uma rachadura invisível na estrutura narcisista. E o que provoca essa rachadura? A sua recusa em admirar o falso, a negação do pedestal. Quando você deixa de olhar o narcisista como alguém superior, infalível, inatingível, o colapso começa. Carl Jung dizia que tudo aquilo que o ego constrói com rigidez, o inconsciente tratará de quebrar. E esse é o ponto exato em que o golpe se instala. Quando o brilho que ele projetava se transforma aos poucos em algo opaco, quase patético, você começa a ver, começa a lembrar de cada vez que sentiu vergonha por algo que ele fez, mas que você foi induzida a justificar. Começa a perceber os pequenos detalhes, mentiras sutis, incoerências, crueldades disfarçadas de sinceridade. E essa nova percepção é como um feixe de luz que atravessa a névoa. O narcisista sente. Ele percebe a mudança nos seus olhos, no seu tom de voz, na sua postura. O palco que ele construiu começa a desmoronar, porque sem plateia encantada, o personagem perde a razão de existir. O terceiro golpe é a ruptura do encantamento. É a quebra do feitiço psicológico que fazia você se curvar, se calar, se diminuir para manter a ilusão viva. E isso dói, porque parte de você ainda quer acreditar, ainda guarda aquele primeiro olhar, aquele elogio, aquela promessa de amor em comum. Mas Jung nos ensinou, todo encantamento carrega uma sombra e toda idealização tem seu preço. Você está pagando esse preço há anos, mas agora começa a sair da hipnose e não há nada mais perigoso para um narcisista do que ser visto com clareza. Ele vai perceber e vai contra-atacar, vai tentar parecer ainda mais perfeito, mais admirável, mais irresistível, vai falar de mudanças, de verdades dele, de traumas que justificam suas atitudes, vai se fazer profundo, mas é só desespero. O terceiro golpe não depende de você confrontá-lo. Ele acontece quando você não se impressiona mais, quando o brilho não te cega, quando você escuta suas palavras e elas soam vazias. E essa percepção muda tudo, porque o controle dele dependia da sua admiração cega. E você está começando a enxergar. Nesse ponto, ele começa a tremer por dentro, mas não mostra. Ele finge estar no controle, mas já perdeu, porque o poder de manipulação do narcisista está atrelado ao encantamento. Ele precisa parecer maior, mais sábio, mais interessante. Ele se alimenta da comparação. E o terceiro golpe arranca isso dele. Você para de se comparar, para de se sentir menos, para de se moldar para caber na narrativa dele. E essa mudança, ainda que silenciosa, é devastadora, porque pela primeira vez você olha nos olhos dele e vê um menino assustado escondido atrás da pose. Mas não se engane, o narcisista vai lutar, vai usar o que restou da sua culpa, do seu afeto, da sua memória. Vai trazer à tona as lembranças boas, as risadas, os planos, porque ele sabe que se puder te fazer duvidar da sua nova visão, poderá te puxar de volta. Mas agora, algo em você já foi longe demais. Você já viu, já entendeu, já sentiu o gosto da lucidez. E por mais que tente se enganar, por mais que queira voltar à zona de conforto, você sabe, não dá mais. Porque a ilusão, uma vez quebrada, não se reconstrói. Jung dizia que o encontro com o inconsciente é sempre desestabilizador. E o que você vive agora é exatamente isso. Você está vendo as camadas, as falhas, os vazios, e isso te dá força. Não porque você se torna melhor, mas porque deixa de se sentir inferior. O terceiro golpe é a renúncia da adoração. E o narcisista não sobrevive sem isso. Ele precisa da sua devoção como um viciado precisa da próxima dose. Mas você está em abstinência. E cada dia longe da fantasia é um passo mais perto de si mesma. E talvez, nesse momento, você sinta algo estranho. Uma mistura de luto e liberdade, como se estivesse deixando algo para trás. Não apenas uma pessoa, mas uma versão de si que acreditava precisar daquela pessoa para existir. Deixe essa sensação vir, abrace o desconforto,
Porque o terceiro golpe é, acima de tudo, uma travessia. E nem todo mundo atravessa. Muitos desistem no meio, voltam para o ciclo. Mas você já foi tocada pela verdade. E a verdade tem um peso silencioso que ninguém pode tirar de você. Você começa a se lembrar das suas próprias conquistas, das suas dores, dos seus sonhos antigos engavetados para caber no mundo dele. E sente raiva, raiva de ter se perdido, raiva de ter se calado, raiva de ter aceitado tão pouco. Mas essa raiva é sagrada, porque ela é o combustível da reconstrução. O terceiro golpe não termina na ruptura, ele continua como um renascimento. Você se olha no espelho e começa a ver outra mulher. Uma mulher que não precisa mais de aprovação. Uma mulher que não se ajoelha mais para o aplauso. Esse é o ponto sem volta. O narcisista ainda vai tentar, ainda vai prometer, ainda vai dramatizar. Mas dentro de você, algo já não responde mais. O feitiço que te mantinha presa foi quebrado. E você, pela primeira vez, começa a se pertencer, sem justificativas, sem medo, sem necessidade de explicar a ninguém o porquê da sua partida. Porque agora você entende. Não se sai de um cativeiro pedindo desculpas. O quarto golpe é cruel, não para você, mas para ele. E talvez seja o mais silencioso de todos, porque ele não exige palavras, confrontos ou provas. Ele exige apenas uma decisão interna. Você para de consertar. Sim, o quarto golpe acontece no momento exato em que você interrompe o ciclo de reparação. Quando deixa de tentar entender, salvar, justificar, explicar, curar. Quando você aceita, de forma nua e brutal, que o narcisista não quer ser curado. Que ele se alimenta do desequilíbrio, do drama, da tensão constante e que seu desejo de ajudar sempre foi a isca mais eficaz no jogo dele. Carl Jung dizia que tudo aquilo que não enfrentamos dentro de nós acabamos encontrando como destino. E o narcisista foi, por muito tempo, o espelho de sua ferida mais antiga, a de tentar ser boa o suficiente para ser amada. Você tentou tanto, tentou com palavras, com gestos, com silêncios, tentou com presença e ausência, tentou com gritos e com lágrimas, tentou até com a alma, e ainda assim nada foi o bastante, porque nunca era sobre você, era sobre o vazio dele, um buraco existencial que consome tudo ao redor e ainda assim permanece insaciável. O narcisista não quer solução, ele quer ciclo. Quer que você acredite que está perto de resolver, perto de entender, perto de chegar lá. Mas esse lá nunca existe. É um jogo de labirinto onde ele sempre muda as regras e você sempre volta para o início. Mas quando você decide não voltar mais, algo se rompe. O quarto golpe se instala, não como uma explosão, mas como uma ausência. Você desaparece do ciclo, para de mandar mensagens longas, tentando fazer ele enxergar. Para de se culpar, para de buscar o momento perfeito para conversar, para de caminhar em ovos. E ele sente, porque pela primeira vez o jogo está incompleto. Você não reage, não tenta ajustar o desequilíbrio, não tenta consertar o vaso pela 100ª vez. Você aceita a rachadura, você aceita a perda, você aceita que, por mais que doa, o melhor que pode fazer por si mesma é sair. É nesse exato ponto que ele entra em pânico. Mas o pânico do narcisista é diferente. É silencioso, mascarado, teatral. Ele volta com presentes, palavras bonitas, promessas nunca feitas antes. Ele diz que agora entende, que foi longe demais, que você é diferente, que sente sua falta. Ele vai se apresentar como um homem novo, vai chorar talvez, vai falar de traumas, de infância, de dores profundas. E tudo isso pode ser verdade, mas não muda o fato de que ele não quer transformação. Ele quer que o ciclo continue, que você volte a ocupar o lugar que ele designou, a reparadora. Mas agora você já sabe, já viu, já sentiu, e a sua alma começa a rejeitar, mesmo que seu corpo ainda vacile. Carl Jung dizia que existe um impulso natural no ser humano em direção à totalidade. E essa totalidade começa quando você se recusa a ocupar papéis que te fragmentam.
A curadora do narcisista é, na verdade, sua maior prisioneira, porque quanto mais tenta salvá-lo, mais afunda com ele. E o quarto golpe é finalmente o ato de largar o barco que sempre esteve furado, por mais que você tenha tentado tapar os buracos com o próprio coração. Nesse momento, ele vai mudar de tática, vai inverter o jogo, vai se fazer de vítima, vai dizer que você o abandonou, que você é fria, que nunca o amou de verdade, vai espalhar isso para outros, vai usar tudo o que você disse contra você, vai tentar distorcer sua imagem, mas você já não precisa se defender, porque agora você entende que a sua integridade não depende da narrativa dele. E isso destrói o sistema inteiro. O quarto golpe faz com que ele veja, pela primeira vez, que o jogo não funciona mais, que a fonte secou, que a reparadora desligou o telefone e foi embora, sem deixar bilhete. E então você começa a se reconstruir, mas dessa vez não mais em função do outro. Você se ouve, você se acolhe. Você se pergunta, o que eu preciso hoje? E essa pergunta simples e brutal muda tudo, porque você para de existir em função da dor do outro, para de romantizar o sofrimento, para de se confundir com a mártir e começa a se tornar inteira. Jung dizia que ninguém se ilumina fantasiando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão. E a escuridão que você enfrentou dentro desse relacionamento era sua, mas agora está exposta, e com ela vem a liberdade. A libertação é um processo sujo, dolorido, não linear. Haverá recaídas, haverá dias de saudade, de dúvida, de idealização, mas haverá também dias de silêncio leve, de paz inédita, de sono profundo, de um sorriso que brota sem motivo. Esses dias são sementes, e elas crescem quando você para de regar aquilo que te machucava. O quarto golpe não é um ataque, é uma retirada. É o momento em que você olha para trás e diz, não vou mais. E isso ele nunca esperava ouvir. E talvez agora, nesse exato segundo, você esteja se dando conta de quantas vezes tentou salvar alguém que não queria ser salvo. E quanto disso custou de você. Não se culpe. Você amou, você acreditou, você tentou. E isso é lindo. Mas agora é hora de parar, de soltar, de interromper o ciclo, porque ninguém foi colocado neste mundo para consertar o outro às custas da própria alma. Você é muito mais do que isso e merece muito mais do que aquilo. O quarto golpe é o começo do fim. Existe um instante quase místico na jornada de quem se libertou do narcisista. Um instante que não grita, não faz alarde, mas que reverbera em silêncio como um terremoto interno. É quando, de repente, você percebe que não precisa mais que ele entenda, que não espera mais que ele reconheça sua dor, sua entrega, seu valor. Esse é o quinto golpe, o mais libertador e, ao mesmo tempo, o mais ameaçador para quem vive da sua dependência emocional. O quinto golpe é o desapego da validação. E para o narcisista, isso é insuportável. Durante muito tempo, você viveu pela migalha, pelo gesto esporádico de carinho, pela rara frase de "você é especial", pela noite em que ele agiu como se realmente se importasse. Essas migalhas se tornaram banquetes emocionais para uma alma faminta. Carl Jung dizia que a alma humana sofre não apenas pela ausência do amor, mas pela ilusão de recebê-lo em doses insuficientes. E você confundiu ilusão com afeto. Mas o quinto golpe se instala quando você rompe esse padrão, quando decide que não vai mais se contentar com pouco, mesmo que o muito nunca venha. O narcisista te ensinou, com cada gesto calculado, que seu valor dependia da resposta dele. Se ele sorria, você respirava. Se ele te ignorava, você se perguntava o que fez de errado. Você dançou essa dança dissonante por tanto tempo que o silêncio dele virou um campo minado. Mas o quinto golpe quebra a música. Quando você não se importa mais com o olhar dele, quando o julgamento dele não te define mais, quando a ausência dele não é mais um buraco, mas uma escolha, o jogo acaba. Ele vai sentir. O narcisista percebe quando sua opinião já não te atravessa. E isso não é apenas desconfortável para ele, é devastador, porque a relação que ele construiu foi baseada na sua oscilação emocional. Ele sabia o quanto você precisava ser aprovada,
validada, reconhecida. Ele usava isso como uma coleira invisível. Mas agora você arrancou essa coleira com as próprias mãos. E o quinto golpe, silencioso como um sussurro, grita dentro dele como uma derrota que ele não sabe nomear. Você já não espera mensagem, já não lê e relê conversas antigas, já não consulta o olhar dele como bússola. Jung dizia que o processo de individuação começa quando deixamos de projetar nossos conteúdos internos no outro. E você está vivendo isso agora. Você parou de projetar no narcisista a imagem de um salvador, de um espelho, de uma prova de valor. Você entende que seu valor nunca esteve ali, nunca precisou ser conquistado, sempre foi seu. O quinto golpe também exige luto, porque abrir mão da validação é como enterrar uma criança interior que ainda esperava ser escolhida. Mas, ao mesmo tempo, é como permitir que essa criança cresça. Finalmente, você começa a andar com passos próprios, a tomar decisões sem pensar no que ele acharia, a se vestir por você, a sorrir por você, a viver por você. E é nesse ponto que ele sente que te perdeu de verdade, porque agora ele não está mais no centro do seu universo. Talvez ele tente uma última cartada. Talvez envie aquela mensagem cheia de verdades tardias. Talvez diga que nunca te esqueceu. Talvez diga que sente sua falta, que ninguém o compreende como você. Talvez chore, talvez grite, mas você já está em outro lugar. Um lugar onde o que ele pensa não define quem você é. E isso é o verdadeiro abismo para o narcisista. Perceber que sua existência já não move mais o mundo de quem ele manipulava. O quinto golpe é o fim da dependência afetiva. E não é algo que se anuncia, é algo que se vive. Você acorda um dia e percebe que não precisa mais provar nada, que não tem mais que argumentar, justificar, pedir, implorar. Você percebe que a única validação que importa é a que vem de dentro. E isso muda tudo. Porque a partir desse ponto, ninguém mais poderá te manter cativa. Porque você quebrou o elo mais forte, o da busca incessante por ser suficiente aos olhos de quem nunca enxergou além de si mesmo. E talvez agora, nesse exato segundo, você esteja sentindo uma estranha calma, uma ausência de urgência, como se algo em você tivesse se soltado, como se uma expectativa antiga tivesse morrido em paz. Sinta isso, abrace isso, porque essa ausência de necessidade é a presença mais profunda de si. E é exatamente essa presença que o narcisista jamais conseguirá controlar. Existe uma arma que o narcisista nunca soube como enfrentar, porque ela não faz barulho, não deixa pistas, não se justifica e não dá explicações. É o silêncio. Mas não qualquer silêncio. O silêncio consciente, firme, enraizado. O sexto golpe é justamente esse. O silêncio absoluto, que não busca ferir, mas libertar. Um silêncio que não implora por mudança, não espera arrependimento, não pede atenção, apenas existe. E na presença desse vazio sonoro, o narcisista começa a desintegrar. Porque o sexto golpe não atinge o corpo nem a mente, atinge o sistema simbólico dele. Ele precisa ser notado para continuar existindo. Sem plateia, ele é apenas ruído sem eco. Carl Jung falava sobre o poder do recolhimento. Para ele, o inconsciente só nos revela suas verdades quando silenciamos o mundo de fora. E é exatamente isso que você começa a viver quando aplica o sexto golpe. Você se cala, mas não por medo. Você se cala porque compreendeu. Você sai de cena, não porque foi vencida, mas porque entendeu que a batalha era inválida. O silêncio não é fuga, é transcendência. É a confirmação de que sua alma não quer mais negociar com o barulho da ilusão. E o narcisista sente isso como um golpe no centro do ego. Antes você explicava, argumentava, chorava, pedia que ele te ouvisse, que te entendesse, que sentisse. Agora, você apenas se cala. Você o vê agir, falar, teatralizar e não responde. Você não alimenta mais a simulação. E isso, para o narcisista, é o pior dos mundos, porque sua identidade depende da sua reação. Ele se sente alguém quando te desestabiliza, quando vê que pode te ferir, te desequilibrar, te fazer quebrar por dentro. Mas agora, seu silêncio é blindado, não há mais rachadura, e o que ele encontra quando te provoca é um muro de dignidade. O sexto golpe é letal, porque inverte completamente a dinâmica do controle.
Até aqui, ele te conduzia pelos gritos, pelas promessas, pelos silêncios estratégicos. Agora é você quem domina, sem levantar um dedo, sem mover a voz. O silêncio se transforma em um espelho e o narcisista, ao se ver refletido, entra em colapso, porque ele esperava tudo, menos ser ignorado de verdade. Não esse tipo de ignorar que vem da raiva, mas o tipo que vem da clareza, da leveza, do ponto exato em que você percebe que ele não tem mais nada a oferecer, nem mesmo dor. Você começa a escutar outro som, o da sua respiração, o da sua paz, o do seu mundo reconstruído, onde ele já não existe como protagonista. Esse silêncio é criação, é cura, é espaço para a verdade entrar. Jung dizia que o inconsciente só é perigoso quando é ignorado, mas quando acolhido, ele se torna fonte de força. E o seu silêncio agora é isso, um campo fértil onde a sua alma pode finalmente crescer, sem interrupções, sem chantagens emocionais, sem manipulação. E nesse espaço, algo começa a florescer. Você começa a ouvir a si mesma com profundidade. Começa a lembrar de quem você era antes da guerra, antes das negociações internas, antes das concessões invisíveis. Você sente saudade de si. E nesse silêncio, você se reencontra. O sexto golpe não é uma resposta para ele, é uma resposta para você. Um chamado interno que diz: chega de gritar para quem finge estar surdo. Chega de sangrar para provar que sente. Chega de implorar por uma escuta que nunca virá. O narcisista vai tentar quebrar esse silêncio. Vai provocar, te provocar, provocar tudo ao redor. Vai tentar manipular terceiros. Vai te pintar como fria, cruel, indiferente. Vai dizer que você mudou. Mas dessa vez, você vai ouvir tudo isso, sem precisar responder, porque você entende que não precisa mais provar o contrário. O silêncio virou seu escudo, e ele já não atravessa. Carl Jung dizia que nada nos tortura mais do que aquilo que tentamos ignorar. E agora é o narcisista que está sendo ignorado. E isso o tortura, não pelo desprezo em si, mas pela ausência do reflexo. Talvez nesse ponto você esteja sentindo um vazio estranho, como se faltasse algo, como se a ausência dele fosse, ainda assim, um buraco. Mas respire, é nesse espaço que você planta o novo. O silêncio não é solidão, é solo fértil, e ele precisa desse silêncio para que novas verdades cresçam. Porque o sexto golpe não mata, ele liberta. E na liberdade, você entende que não precisa mais de palavras para dizer basta. O silêncio já disse por você, e ninguém pode invalidar isso. Você não precisa postar indiretas, explicar sua ausência, justificar seu afastamento. Você não precisa mais gritar para ser ouvida, porque o sexto golpe já grita por você, e com muito mais força. Ele ecoa na alma de quem sempre esperou te ver implorar. Ele destrói o narcisista não com ódio, mas com indiferença amorosa. Você não deseja o mal, você apenas deseja paz. E a paz, para quem vive de guerra, é insuportável. Talvez hoje você tenha aprendido algo que Jung passou a vida inteira ensinando, que o caminho mais poderoso para a libertação não é o confronto, é a integração. E o silêncio é parte disso. Ele é o fim da narrativa do outro e o início da sua. Quando você silencia, não se apaga, você se revela. O sexto golpe é isso, a revelação plena de quem você é, quando ninguém mais tenta te calar ou moldar. Um renascimento sem testemunhas, mas com alma. Existe um ponto da jornada em que a vingança perde o sabor, a raiva perde o peso e até mesmo o nome do narcisista deixa de ter significado. Você não esquece o que viveu, mas deixa de viver em função do que lembra. Você não apaga a dor, mas ela já não dita os seus passos. E então, sem aviso, sem alarde, algo acontece. Você volta para si. E é aí que o sétimo golpe se manifesta. Não como ataque, não como resposta, mas como presença. O sétimo golpe é o retorno pleno ao seu centro, ao eu que existia antes da guerra, antes do labirinto emocional, antes do cativeiro psíquico. Carl Jung chamava isso de reencontro com o self.
a instância mais profunda da alma, onde não há máscaras, apenas essência. Esse golpe é o mais poderoso, porque ele não visa o narcisista, mas o desmantela por consequência. O narcisista nunca soube quem você era. Ele conheceu uma versão editada, moldada para agradar, sobreviver, ser aceita. Uma versão que andava em ovos, que media palavras, que sorria para não ser punida. E agora, diante da sua inteireza, ele não sabe o que fazer, porque o jogo foi criado para manipular uma marionete, não para lidar com uma consciência desperta. O sétimo golpe desestrutura o narcisista, porque revela a única coisa que ele não pode controlar: quem você é sem ele. Você começa a fazer escolhas sem consultar o olhar dele. Começa a dizer sim sem culpa e não sem medo. Começa a ocupar espaços que antes evitava. Volta a gostar de coisas que ele dizia que eram bobas. Volta a falar alto, a rir alto, a respirar com leveza. E essa leveza que ele tentou enterrar, é insuportável para o ego narcisista, porque ele te treinou para viver em torno dele. E agora você dança sozinha, sem precisar da música dele. O palco está vazio, o espetáculo acabou. E você não só sobreviveu, você floresceu. Esse florescimento incomoda, porque é a prova viva de que ele não quebrou você. Ele tentou, reescreveu sua história com palavras distorcidas, te fez duvidar da própria percepção, te acusou de tudo que ele mesmo fazia. Mas você não se perdeu, se fragmentou sim, mas não se perdeu. E agora, aos poucos, está se juntando de novo, e não como antes, mas mais forte, mais lúcida, mais sua. O sétimo golpe é isso, a reconstrução que não precisa mais explicar a ruína. Carl Jung dizia que quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. E agora, você está desperta. Você vê o que aceitou, vê o que tolerou, vê quem se tornou para ser amada. E principalmente vê quem você deixou de ser. Essa visão não é confortável, mas é transformadora, porque ela traz consigo o poder da escolha, o poder de não repetir, o poder de não voltar, o poder de se pertencer. E o narcisista sente isso. Sente nas entrelinhas, sente no tom da sua voz, no seu sumiço, na ausência de resposta, no brilho do seu olhar que já não o procura. O sétimo golpe também vem com luto, porque retornar a si é também dizer adeus ao tempo perdido, às versões antigas, aos sonhos forjados no desespero de ser aceita. Mas, diferente dos outros golpes, esse não fere, ele integra, porque você entende que nada foi em vão, que até a dor teve propósito, que cada lágrima foi uma semente da mulher que você é agora. E isso muda tudo, porque agora você carrega sua história como força, não como ferida aberta. Você não precisa mais gritar. Sua presença já diz tudo. Ele pode tentar se reaproximar, pode tentar ser outro, pode até dizer que mudou, mas você não precisa mais testar, porque seu critério não é mais o discurso, é a vibração, é a coerência, é o sentir. E o seu corpo, esse oráculo que ele tentou desconectar, agora te guia. Você sente quando algo não vibra com sua verdade. Você sente quando alguém quer o seu brilho, mas não suporta a sua luz. E dessa vez, você não se apaga, não se encolhe, não se esconde, porque você entendeu que o amor verdadeiro começa dentro. Esse é o sétimo golpe, o que quebra não o narcisista, mas a lógica que sustentava o ciclo. Ele perde o acesso à sua mente porque você parou de buscar sentido onde só havia dominação. Ele perde o acesso ao seu coração porque você não mendiga mais migalhas emocionais. Ele perde o acesso ao seu corpo porque agora você se honra. Ele perde o acesso à sua energia porque você se fechou para a invasão. E isso não se explica. Se sente, ele sente. E essa sensação é, para o narcisista, a prova de que o controle se foi para sempre. E talvez agora você esteja chorando, mas não de dor, de alívio, de retorno, de reencontro, como quem volta para casa depois de anos perdida, como quem pela primeira vez se olha no espelho e diz: eu estou aqui. Esse aqui não é físico, é existencial, é a reconexão com algo sagrado, ancestral, inegociável.
você chegou, e o que você faz com essa chegada, só você pode decidir. Jung nos ensinou que a jornada de individuação não é sobre perfeição, mas sobre totalidade. É sobre acolher a sombra e a luz, o erro e o acerto, o passado e o presente, o trauma e a potência. E agora, com esse 7º golpe, você não é mais metade. Você é inteira. E o narcisista já não tem onde se esconder, porque a mulher desperta quando retorna a si, se torna inatingível. Às vezes, o maior som que carregamos não vem de fora, mas do silêncio que permanece depois que finalmente dizemos basta. Um silêncio que ecoa como um grito antigo que nunca teve voz. E agora, talvez você sinta esse eco dentro de si. Não é barulho, é vibração. É como se algo tivesse sido arrancado e, ao mesmo tempo, revelado. Carl Jung nos ensinou que a dor é o caminho de volta à totalidade. E você, agora, já não carrega apenas cicatrizes, carrega mapas. Talvez você ainda não saiba, mas algo em você já cruzou uma fronteira invisível. Uma fronteira que separa quem implora por amor de quem se torna amor. E o mundo já não parece o mesmo, nem você parece a mesma, porque não é mais. O que antes te feria, agora te ensina. O que antes te prendia, agora te liberta. E o que antes era medo, agora é portal. Não há como desfazer o que foi sentido. Não há como desacordar depois do despertar. Você foi até os limites da sua dor e voltou com algo que nenhum narcisista poderá tirar: sua consciência. Ela pode tremer, pode vacilar, mas nunca mais será cega. E isso muda tudo, porque o verdadeiro poder não é dominar o outro, é não ser mais dominado por ninguém. Sinta sua respiração agora. Talvez pela primeira vez em muito tempo, ela flua sem tensão, sem pressa, sem sufoco. Isso é presença. Isso é sua alma voltando ao corpo. E esse retorno é o fim de um ciclo, mas também o início de uma travessia muito mais profunda. Jung dizia que nada nos transforma mais do que encarar a sombra. E você encarou. Você nomeou o indizível. Você viu o monstro e decidiu não dançar mais com ele. O narcisista vai desaparecer em lembranças, em cheiros, em imagens que voltam sem pedir permissão. Mas agora, quando ele surgir, não virá mais com o peso de um feitiço. Virá como uma página lida, que já não te prende, apenas te lembra do quanto você caminhou. Porque você não é mais a mesma mulher que aceitou migalhas. Você é o banquete que ele nunca soube saborear. Talvez dias depois, ao olhar o céu num fim de tarde ou ouvir uma música antiga, você sinta essa força outra vez. Uma memória emocional do que foi dito aqui. Porque essas palavras não vieram para te convencer, vieram para te lembrar. Lembrar de quem você sempre foi, antes do medo, antes da manipulação, antes da culpa. E agora, você está de volta. E se tudo isso que você viveu não foi uma punição, mas uma iniciação, uma jornada de dor que te empurrou para dentro, onde estavam os fragmentos da sua inteireza, porque no fim, não se trata de vencer o narcisista, trata-se de não precisar mais vencê-lo, trata-se de voltar a ser o centro da própria existência, o único lugar onde o amor não fere, o único lugar onde a alma respira. Deixe essa experiência assentar no seu corpo, deixe as palavras encontrarem raízes. Não tente entender tudo agora. Algumas sementes brotam apenas no silêncio dos dias, outras no caos da memória, mas todas se tornam jardim. Porque o narcisista pode até ter escrito os primeiros capítulos da sua história, mas só você pode escolher como ela termina. Se esse conteúdo tocou algo dentro de você, deixe um comentário. Não por obrigação, mas como quem planta uma verdade para outras vozes se reconhecerem. Curta, compartilhe e se inscreva. Não por hábito, mas porque o despertar não é solitário, ele precisa ecoar. E talvez o seu gesto seja o despertar de outra alma em silêncio.